Olá pessoal, tudo bem? Bom, fazia um tempinho que a gente não gravava nossos vídeos, então vamos aqui retomar os trabalhos, né? Comentando uma questão assim que saiu bastante nas manchetes, foi bastante noticiado na semana passada, que foi justamente, né, que a CCJ, né, a Comissão de Constituição e de Justiça do Senado, aprovou a PEC, né, 8 de 2021, que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no judiciário, principalmente nos tribunais superiores, né, no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, né, se a gente for ver aqui, o autor da PEC, né, é o senador Oriovisto Guimarães, e o que a gente percebe, pessoal, é que isso aqui é mais um capítulo, né, nessa eterna guerra entre os poderes, né, essa disputa, né, entre o poder executivo, legislativo e o judiciário, todos eles, né, querendo assumir maior protagonismo, né, estar mais em evidência, ter mais poder, certo? Então fica nessa eterna guerra, nesse eterno cabo de guerra, certo, entre os poderes, que o que a gente vê é que na prática, o que diz o artigo 2º da Constituição Federal, que diz que os poderes executivo, legislativo e judiciário devem ser independentes e harmônicos entre si, é letra morta, né? Todos nós sabemos disso, que não existe harmonia nenhuma, né? O que de fato existe essa guerra para ver quem manda mais, quem pode mais, tá? E a gente vê que isso aí voltou a essa disputa entre os poderes, ela foi reacendida pelo fato do STF ter protagonizado, né, algumas decisões, né, sobre questões que são bastante polêmicas, né? Por exemplo, a ministra Rosa Weber, né, que era até então presidente do STF, agora se aposentou, mas ela chegou a proferir voto favorável à descriminalização do aborto de fetos que tenham até 10 semanas de gestação, certo? Então ela foi favorável ao aborto, inclusive ela usou uma frase, né, dizendo que maternidade não pode ser uma imposição coercitiva, né? Deve ser uma escolha livre da mulher, certo? E essa questão do aborto é uma questão muito polêmica, né? Então reacendeu essa polêmica em relação à questão do aborto, esse voto da ministra Rosa Weber, assim como, né, o recente julgamento do STF sobre a descriminalização da posse de drogas, principalmente maconha para uso pessoal, né, para você distinguir o que é droga para uso pessoal e do crime de tráfico, né? Qual seria essa quantidade, né? essa medida para separar uma coisa da outra, certo? Então o que percebe é que, como o STF ele vem assumindo protagonismo nessas questões, que são questões muito polêmicas, o Poder Legislativo resolveu aí contra-atacar, né? E com isso dar andamento, né, botar para andar, né, essas PECs justamente que visam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal. E essas PECs, pessoal, que visam limitar os poderes do Supremo são basicamente duas. Essa PEC 8 de 2021 e a PEC 51 de 2023. E a gente vai estar mostrando aqui um pouquinho o que fala cada uma dessas PECs. Então vamos aqui comigo, certo? Que a gente vai falar sobre cada uma das PECs. Primeiro, sobre essa PEC, justamente a número 8 de 2021, certo? Essa PEC, pessoal, ela tem, né, tem dois objetivos. Primeiro, ela estabelece prazo para os pedidos de vista nos julgamentos colegiados do Poder Judiciário. O que é isso? Quando, por exemplo, o STF ou um tribunal está julgando uma questão, qualquer ministro, qualquer dos julgadores pode pedir vista do processo, vista dos autos. Que é isso? É pedir para suspender o julgamento para poder analisar a questão melhor, né? Para poder, ou seja, retira o processo de julgamento, retira de pauta, para você poder, não quero analisar melhor a questão. Então, isso é o que a gente chama de pedir vista. Então, ele interrompe o julgamento para poder ler melhor os autos, entender melhor a questão, e depois ele devolve o processo para que posteriormente, né, em data futura, o processo seja, né, volte a julgamento. Agora o que acontece é que realmente, de fato, muitos desses pedidos de vista, como não tem prazo, às vezes um ministro do Supremo Tribunal Federal pede vista, muitas vezes para travar o julgamento de uma questão que ele é contrário, e esse processo fica fora de pauta, passa anos e anos e anos, né, sem ser julgado. E eu concordo, porque essa proposta da PEC, eu concordo com essa proposta, que diz que os pedidos de vista têm que ser de no máximo 6 meses. Então o juiz, o ministro, que pegue o processo para
analisar melhor, tem 6 meses para depois devolver para que o julgamento possa ser concluído. Eu concordo com esse ponto. E a outro ponto que a PEC trata é justamente que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros possa se suspender a eficácia de leis, certo? Ou seja, declarar, suspender a eficácia de leis é dizer que a lei é inconstitucional. Então, suspender a eficácia ou suspender atos dos presidentes dos demais poderes. Então, o presidente da República, do Senado, né? Da Câmara. Então, nessas matérias, né, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Então, com isso, né, essas questões não poderiam ser tratadas, não poderá haver o que a gente chama de decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? É quando um juiz sozinho, né, o ministro do Supremo sozinho, decide determinadas questões. Então, é o que o Congresso está querendo dizer aí, negativo. Essas questões aqui só podem ser decididas por voto da maioria absoluta, ou seja, o ministro sozinho não pode tomar decisões de suspender a eficácia de lei e suspender atos do presidente da República ou de outros poderes, o que eu também sou favorável quanto a isso aí. Isso é o que fala a PEC 8 de 2021. Agora vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na outra PEC, né, a PEC 51 de 2023. Essa PEC, como a gente vai analisar aqui, ela vai justamente o quê? Ela vai limitar o mandato, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal a 15 anos. Vamos mostrar aqui, tá? Ó, tá aqui. Justamente, ó, atribui mandato de 15 anos aos ministros do Supremo Tribunal Federal e exigência de idade mínima de 50 anos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, justamente, então ela vai dizer, olha, porque atualmente vocês sabem que o ministro do STF, o mandato dele é vitalício, né? Uma vez que ele é empossado, ele só vai sair do Supremo Tribunal Federal ou pela morte ou pela aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Então, se, por exemplo, o ministro do Supremo assume com 45 anos, 40 anos, vai passar aí 35 anos, 30 anos no Supremo, o que é muito tempo, muito tempo. Então, a proposta da PEC é justamente o quê? Limitar o mandato para 15 anos, certo? Então, os membros do Supremo Tribunal Federal passariam 15 anos, né? Vedada a recondução, ou seja, eles não poderiam ser reeleitos para um novo mandato, e estabelecer uma exigência mínima de 50 anos para você poder ser ministro do Supremo. Eu concordo com a ideia do mandato e eu também concordo com a idade maior para você poder ser ministro do Supremo, mas eu acho que 50 anos é muita coisa. Na minha opinião, seria 45 anos, mas eu concordo também que deve ser uma idade mais avançada, né, para você se tornar ministro do Supremo. Na minha opinião, 45 anos, na ideia da PEC, 50 anos. Agora, em relação à questão do mandato dos ministros do Supremo, eu defendo que deveria ser de 8 anos, porque eu também acho que 15 anos é muito tempo. Porque se você pensa assim, o presidente da República, o governador, né, o prefeito, o deputado federal, estadual, o vereador, que seja, o mandato é de 4 anos. Né? Por que o ministro do Supremo vai passar a vida toda lá? Então eu entendo que o ministro do Supremo dera para ter um mandato de 8 anos. 15 anos é muito tempo. Então eu realmente defendo um tempo de mandato menor, certo? E por fim, agora tem uma questão que eu sempre defendi e que em nenhuma dessas PECs trata, certo? Que é justamente o quê? O controle democrático do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário em geral, porque dos 3 poderes, entre Executivo, Legislativo e Judiciário, o Judiciário é o único cujo os membros da cúpula da chefia do poder não são eleitos pelo povo, porque o presidente da República é eleito, né? Voto popular, né? Congresso Nacional, deputado federal, senadores eleitos por voto popular. E os ministros do Supremo Tribunal Federal chegam lá como? Por indicação do presidente da República. Né? E claro, após a sabatina do Senado Federal. Mas não tem. Os membros os ministros do Supremo Tribunal Federal chegam lá ao órgão máximo do Poder Judiciário sem um voto popular. Sem que ninguém do povo tenha dado um voto. E isso, para mim, é uma das maiores ofensas ao princípio democrático, que está lá no artigo 1º, parágrafo 1º, que diz que todo poder emana do povo. Então, se todo poder emana do povo, é absolutamente inconcebível e, na minha opinião, antidemocrático que os ministros do Supremo Tribunal Federal cheguem lá sem ter recebido sequer um voto popular. Então, na minha opinião,
Eu sou favorável às duas PECs, certo? Eu sou favorável à limitação do poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas, na minha opinião, a principal limitação ao poder dos ministros e ao poder de qualquer mandatário, né, qualquer membro de poder eletivo, de cargo eletivo, é o quê? O voto popular. Né? É o controle democrático, né, dos atos dos representantes políticos, certo? Então, a minha opinião é que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam, né, ser eleitos por voto popular, certo? Porque o STF ele vive uma eterna crise, né? Eles têm uma crise de legitimidade, porque eles não foram eleitos, certo? E isso é um vício, é um déficit que realmente fica por aí e que nunca é resolvido, né? Então, agora, claro, eu entendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal, né, deve haver uma série de pressupostos e pré-requisitos para que a pessoa possa se candidatar, pudesse se candidatar ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, ser bacharel em direito, ter pelo menos 10 anos, no mínimo, de prática jurídica, ou 10 anos, no mínimo, de relevantes serviços prestados à coletividade, né? Ser uma pessoa que tem um notável saber jurídico, uma reputação ilibada, certo? Então deve haver uma série de requisitos, de pré-requisitos para que a pessoa pudesse se candidatar ao cargo de ministro do Supremo. Claro que uma pessoa analfabeta que não entenda nada de direito não pode se candidatar a esse cargo, né? Não poderia. Então eu entendo que sim, deve haver esses requisitos, mas que deveriam ser eleitos por voto popular e com isso, né, essa crise de legitimidade seria sanada, tá? E eu digo mais que também essas questões que são muito sensíveis, como a questão do aborto, né, como a questão da descriminalização das drogas, né, deveria ser decidida por plebiscito, que a população, que o próprio povo decidisse, se é a favor ou se é contra o aborto, certo? Que se é a favor ou contra a questão da descriminalização do uso do posse de drogas, porque a favor, afinal de contas, né, é o que diz a Constituição, que todo poder emana do povo. Então, essas questões mais sensíveis, essas questões mais polêmicas, essas questões onde existe mais controvérsia, que devolva ao povo, né, para que o próprio povo decida o que realmente quer, né, e que, enfim. Então, essa é a minha opinião sobre o assunto, tá? Enfim, mas eu infelizmente acredito que essa questão de eleição popular para ministro do Supremo Tribunal Federal só em uma outra reencarnação ou só em uma outra conjuntura política que eu acredito que nunca vai chegar, né, a se concretizar, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.